Irmãos, a nossa aula da Escola Dominical tratará hoje sobre o tema da necessidade da instrução. Em Esdras, no capítulo 7, no verso 10, abra a sua Bíblia e deixa nesse texto aí do capítulo 7, nós vamos ler somente o verso 10. Mas pode ler todo o capítulo 7 até o final do livro. O texto diz que Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O Dr. Tim Keller, em seu pequeno bom livro intitulado Ego Transformado, ele diz que em 1 Coríntios, no capítulo 4, verso 6, Paulo exorta os cristãos ali de Corinto a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento da outra. A palavra que ele emprega para orgulho tem o sentido literal aqui de superinflado, inchado, distendido além do tamanho normal. E está relacionada como se fosse um fole, não é? Em que ele aumenta, em que ele diminui. Mas a ideia é a pessoa distendida. E essa imagem, diz ele, sugere 4 verdades sobre a condição natural do ego humano. Ele diz que o ego humano ele é vazio, o ego humano ele é dolorido, em terceiro ele é atarefado e em último lugar ele é frágil. Na verdade, as pessoas que se orgulham são de fato vazias, doloridas, atarefadas e frágeis. Na verdade, não se sentem assim. Mas o que leva os cristãos a considerar a necessidade da palavra de Deus? Será que não é isso? Quando nós nos quebramos diante de Deus e percebemos que necessitamos da palavra de Deus, necessitamos do Senhor, necessitamos do seu falar, do seu agir na nossa vida. Em termos cronológicos, os livros de Esdras, Neemias e Esther, eles podem ser divididos em 4 partes. Primeiro, Jerusalém, os judeus passam 70 anos no cativeiro, depois Jerusalém é estabelecida, Esdras capítulo 1 a 6, depois nós temos os eventos do livro de Esther, nos capítulos de Esther de 1 a 10, e depois nós temos Esdras aparecendo como reformador, uma segunda etapa dos capítulos 7 a 10. Então, primeiro Esdras de 1 a 6, depois o livro de Esther, agora Esdras capítulo 7 até o final, e por último nós temos então Neemias, o governador. Em Esdras nós podemos encontrar a história de um escriba que é dedicado no meio da crise do seu povo. Na versão internacional, no capítulo 7, nesse verso 6, diz que este Esdras veio da Babilônia. Era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. O rei lhe concedera tudo o que tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Veja que ele era um autêntico sumo sacerdote. Se você ler aqui em Esdras, no capítulo 7, versos de 1 a 5, você vai perceber que ele era descendente de Arão, o sumo sacerdote. E ele então podia ter a legitimidade para realizar o seu trabalho, como está lá em Êxodo, capítulo 28, no verso 1. Esse título que ele recebe de escriba versado na lei de Moisés, como está na versão atualizada, tanto no original, quer dizer isso mesmo, quer dizer que ele era um escriba, um escritor da sua época, erudito, pronto, habilidoso, veloz. A palavra quer dizer todas essas coisas, e isso constata que ele leu e organizou
todos os escritos do Antigo Testamento existentes na sua época. E essa dedicação dele, de sendo um escriba versado na lei de Deus, resultou em que a boa mão do Senhor estava sobre ele. O texto da palavra de Deus nos diz que no dia 1º do mês ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no dia 5º mês, porque a boa mão de Deus estava sobre ele. Esdras no capítulo 7, no verso 9, no verso 28, diz a palavra: bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém, e que por sua bondade favoreceu-me perante o rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Como a mão do Senhor, o meu Deus, esteve sobre mim, tomei coragem e reuni alguns líderes de Israel para me acompanharem. Então, ele tem a permissão do rei Artaxerxes, ele tem a permissão de levar uma quantia bastante grande em ouro, em outras coisas, ele pode levar quem ele quiser. E Esdras é, acima de tudo, um homem de oração, não só escriba versado na palavra, mas também um homem de oração. Nós vemos ali também em Esdras, no capítulo 8, 22 a 23, ele que havia falado para o rei que eles se garantiam, não precisava o rei se preocupar com a escolta diante ali dos perigos da estrada. Mas olha o que ele diz, Esdras 8, 22 e 23. Tive vergonha de pedir aos soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois lhe tínhamos dito: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. E olha o que ele diz aqui: por isso, verso 23, capítulo 8, por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então veja, eles não tiveram perigo na estrada, porque oraram e pediram a proteção do Senhor. Veja que Zorobabel, Jesua e os primeiros que foram lá construir o templo, tiveram depois deles alguns administradores que foram opressores. E quando Esdras vai chegar nessa segunda ida dele a Jerusalém, ele encontra aquilo que Neemias registra ali no capítulo 5, no verso 15. E ele diz: mas os governadores anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo. Veja que a questão da corrupção não era só da nossa época, mas existia naquela época também. Mas olha o que ele diz: mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Olha o que Neemias diz no que Esdras estaria encontrando depois de que ele volta para a corte de Artaxerxes e fica ali 12 anos. E qual foi o papel de Esdras naquela oportunidade? O apóstolo Pedro, ele diz no capítulo 5 da sua primeira epístola, verso 6, ele diz: o seu papel foi se humilhar diante de Deus, como o apóstolo está sugerindo: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Geralmente as pessoas querem os seus problemas solucionados para depois servirem a Deus. E Deus quer exatamente o contrário. Quer que você primeiro se dedique a Ele, o sirva, para depois Ele resolver os seus problemas. Como Jesus mostrou lá em Mateus 6,33, que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Quem é que poderia ter condições naquele Velho Testamento de revitalizar a igreja que lá estava da velha aliança? O Senhor
de maneira surpreendentemente, chamou um escriba erudito, cujo perfil era mais de um teólogo na nossa época do que um evangelista. E essa é a grande dúvida, quando uma igreja precisa ter o seu trabalho impulsionado, talvez a ideia que alguns têm, vamos chamar um evangelista, uma pessoa agradável, uma pessoa que seja dinâmica, mas na verdade o poder não está naquele que o serve o Senhor, mas o poder está em Deus, que usa aquele que o serve. Então, Deus pode usar quem ele quiser, até a mula de Balaão ele usou para falar. Deus pode usar as pessoas que ele quiser para fazer a sua obra. E aqui ele escolhe então Esdras para que pudesse ser usado. No Velho Testamento Deus usou tantas pessoas antes de Esdras, como Moisés, como José lá no Egito, como Daniel e os seus companheiros ali na corte da Babilônia, como usou também Lucas, o médico, no Novo Testamento, Paulo e tantas outras pessoas. E nós percebemos que aqui Deus vai usar então Esdras, não é? O que há de interessante em Esdras? Pelo menos três coisas rápidas para nós entendermos. Ele tinha uma disposição no seu coração. O texto fala que Esdras tinha disposto o seu coração para buscar a lei do Senhor. Será que você está disposto a buscar a lei do Senhor? Você quer que haja necessidade de ensino? Você quer que haja necessidade que as pessoas aprendam a palavra de Deus? Nossos jovens não sabem a palavra de Deus. As pessoas são ignorantes na palavra, muitos deles. Será que isso pode mudar? Sem dúvida, quando você tiver disposição no coração. E a palavra disposto aqui quer dizer preparado. O coração de Esdras estava preparado. A segunda coisa que a gente vê, ele tem disposição de obedecer. Esdras tinha disposto o coração para cumprir, não só para ele estar ali colocando essa palavra no coração, mas para cumprir essa palavra. Ora, os caldeus eram versados na literatura, no estudo das estrelas. Possivelmente os magos tenham vindo aí dessa região, e Esdras se desenvolve nesse ambiente de grande cultura, de busca de conhecimento. No entanto, ele não esquecera a palavra do Senhor. Ele era um escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E acima de tudo, nós vamos perceber que ele vai agora ensinar essa palavra que ele tinha então disposto no seu coração, que obedecia, agora ele lhe ensinava. E eu creio que foi isso o que aconteceu também com nosso Senhor Jesus Cristo. Acima de tudo, Jesus foi aquele que mais nos ensinou acerca das Escrituras. Ele mesmo diz que devemos examinar as Escrituras para cuidar, ter nelas a vida eterna. Lá em Lucas 2, nos versos 46 e 47, logo na sua adolescência, Jesus, com seus 12 anos, o texto diz que depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado com os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, e todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas, diz o texto da palavra. E foi acerca dele que profetizou Isaías, no capítulo 50, no verso 4, quando Isaías diz: o Senhor, Deus, me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. E ele diz: ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. Se Deus fala através dessas pessoas, então eu vou ouvir. Como é que nós concluímos esta mensagem? Primeiro, Cristo cumpriu plenamente a profecia do Velho Testamento. E Jesus foi aquele que mais ensinou. As suas palavras nos evangelhos estão escritas em forma de poesia. Se você estudar alguns livros sobre Lucas, por exemplo, e outros textos, são muitos textos escritos não só
como um texto de um sábio, como muitos consideram Jesus. Para nós, o Salvador do mundo, o Salvador de nossas vidas. Mas Jesus exerceu completamente os 3 profetas que havia naquela oportunidade: profeta, sacerdote e rei. Em Hebreus, no capítulo 1, verso 1 a 2 e o verso 8, e depois no capítulo 7, verso 28, a palavra não diz: havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Veja a palavra profeta aí, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Não é? Mas acerca do Filho, diz aí o verso 8, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro de seu reino. Aí está o ofício real de Cristo, e o ofício também agora de sumo sacerdote. E olha o que diz aqui Hebreus no capítulo 7, verso 28, porque a lei constituiu sumos sacerdotes, a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, Jesus, perfeito para sempre. Então veja ele no seu ensino, na sua obra vicária ou substitutiva em nosso lugar, ele o fez também exercendo os 3 ofícios de profeta, sacerdote e rei. Aliás, aplicando isso também, Jesus não somente exerceu os 3 ofícios, mas ele também nos presenteou com oficiais, pastores e mestres. Lemos isso lá em Efésios 4, nos versos 7 a 12, também 1 Coríntios 12, no verso 28. E é por essa razão que o Espírito Santo também concede o dom do ensino, né? O dom daqueles que estão ensinando a palavra do Senhor, os nossos professores de escola dominical, os nossos ministros da palavra, os nossos presbíteros, que a Bíblia diz que são homens dados ao ensino. Então temos aí Romanos 12, 7, 1 Coríntios 12, 8. Como é que aplicamos a palavra de Deus? Esdras tinha um grande apreço pelas Escrituras e isto produziu uma disposição, pelo menos de uma maneira tríplice, em estudar, em cumprir a palavra que ele está estudando e em ensinar essa palavra para as pessoas. E nós podemos fazer isso também, estudar não na superficialidade, mas estudar a palavra de Deus ali na sua profundidade, buscando o sentido das palavras. Se você não sabe, pergunte ao pastor, pergunte aos irmãos mais experientes. Temos na igreja irmãos muito experientes na palavra que podem trazer uma palavra sobre aquele assunto. E se não souber, nós vamos estudar para poder trazer essa palavra para você. Você tem necessidade das Escrituras? Sim, temos. Necessidade de estudar, de cumprir, de ensinar. Temos necessidade porque a Bíblia mostra como nós somos pecadores. Qual o valor que ela tem para você? Para Esdras tinha um cuidado, ele era um erudito, não só o valor de um homem especial que tinha um grande conhecimento das línguas antigas, né, na língua persa, como ele tinha sido ali criado naqueles 70 anos, ali, não todo esse tempo, mas uma parte deles, na língua persa, na língua dos caldeus, que também era falada naquela época, na língua então dos hebreus, na língua dos judeus, na língua do aramaico também, que é um texto mais antigo ainda dos judeus. Então você percebe que ele era um homem erudito, ele conhecia todos estes textos. E o que significa a Escritura para nós hoje? Será que ela tem um sentido para nós hoje? Paulo fala em 2 Timóteo, aliás, capítulo 3, versos 16 e 17. O Senhor diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção,
para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, aquele servo, aquela serva do Senhor, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Nós necessitamos sim das Escrituras para ensinar, para obedecer e para estudar. E nós podemos fazer isso em casa, estudando com os nossos queridos, fazendo na nossa devocional pessoal ou devocional com a família, o culto doméstico que nós chamamos. Você pode então estudar a palavra de Deus com os seus queridos. Às vezes um pequeno texto da palavra, uma pequena mensagem de 3, 4 minutos, um cântico, um momento de oração, orações por necessidades, orando aí pelas autoridades, orando por causa dessas pandemias que têm aparecido, orando para que a igreja não esteja deixando de fazer a sua tarefa. Nós podemos então trabalhar. Você tem necessidade do ensino? Então nós temos sim. Então estudemos a palavra com afinco e tenhamos a palavra na ponta da nossa língua. Que essa palavra faça a diferença e que Deus nos use para a glória do seu nome. Amém.